Se as paredes do Vaticano pudessem falar, certamente não teríamos apenas histórias de fé e santidade. Dentro daqueles corredores silenciosos e salões imponentes, há segredos guardados há séculos, histórias de poder, intrigas, ciência, arte, renúncia e até tragédias. Hoje, no canal Tudo e Muito Mais, convidamos você para uma jornada sem pressa através do tempo e da história. Uma jornada para desvendar o lado curioso dos papas, personagens que, para o bem ou para o mal, moldaram o curso da humanidade. Quando falamos sobre o papado, nossa mente nos leva imediatamente à imagem do líder supremo da Igreja Católica, um homem vestido de branco, símbolo da paz, da espiritualidade e da autoridade religiosa. Mas nem sempre foi assim. Nos primeiros séculos da história cristã, ser papa significava ser perseguido, viver escondido e muitas vezes enfrentar o martírio. Pedro, considerado o primeiro papa, não viveu em palácios de mármore. Ele caminhou pelas ruas empoeiradas de Roma, pregando uma nova fé em um mundo hostil, até encontrar a morte crucificado de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer da mesma forma que seu mestre. Durante séculos, ser o bispo de Roma era, na prática, assumir um cargo de risco. A sucessão papal era marcada não por coroações pomposas, mas por prisões, julgamentos secretos e execuções sumárias. Ainda assim, o ideal de liderança espiritual resistia. E, aos poucos, à medida que o cristianismo ganhava espaço, os papas começaram a acumular poder. Não apenas poder religioso, mas poder político, territorial, militar. Quando o imperador Constantino, no século IV, concedeu liberdade religiosa aos cristãos, os líderes da Igreja finalmente puderam atuar abertamente. E com a queda do Império Romano do Ocidente, o Papa se viu diante de um vazio de autoridade. Roma estava abandonada, saqueada, e os papas passaram a assumir funções que antes cabiam aos imperadores: mediar conflitos, proteger cidades, administrar recursos. Assim, o papado não cresceu apenas como centro de fé, mas como um verdadeiro centro de poder terreno. O curioso é que, nesse processo, surgiram papas que nunca haviam sido padres antes de sua eleição. Alguns sequer tinham interesse espiritual genuíno, mas eram empurrados ao cargo por interesses familiares ou políticos. Leão X é um exemplo emblemático. Descendente dos poderosos Médici de Florença, ele foi feito cardeal ainda menino, um adolescente ostentando as insígnias sagradas mais por vaidade da família do que por vocação. Quando chegou à cadeira papal, sua principal preocupação parecia ser o luxo, a arte e as festas, mais do que a reforma espiritual. E as curiosidades não param por aí. Ao contrário do que muitos pensam, ser papa não era um compromisso absolutamente inquebrantável. Houve papas que renunciaram. E aqui precisamos mencionar o extraordinário caso de Celestino V, um homem de fé sincera, que vivia como eremita em uma caverna, foi arrancado de sua vida simples para governar a Igreja. Incapaz de lidar com a intriga e a corrupção de Roma, Celestino, após apenas alguns meses, tomou uma decisão corajosa e quase sem precedentes: abdicou. Sua renúncia foi vista por uns como fraqueza, por outros como pureza. Anos depois, Dante Alighieri, em sua Divina Comédia, insinuaria que Celestino teria cometido grande recuo, uma crítica dura, mas que reflete o drama dessa decisão. Se você acha que isso é o ápice da curiosidade, espere até ouvir sobre a lendária papisa Joana. Segundo relatos medievais, Joana teria se disfarçado de homem, subido na hierarquia da Igreja e sido eleita papa, somente para ser desmascarada de maneira trágica e pública ao dar à luz durante uma procissão. Apesar da falta de provas históricas concretas, a história da papisa Joana persistiu durante séculos, alimentada pelo medo e pela fascinação do improvável. Até hoje, alguns teóricos e pesquisadores buscam sinais, pistas escondidas em monumentos e textos antigos que possam confirmar ou desmentir essa lenda. Ao lado dessas histórias lendárias, encontramos fatos sólidos que mostram a relação íntima, e muitas vezes contraditória, entre os papas e o saber científico. Se por um lado houve episódios lamentáveis, como a condenação de Galileu Galilei, por outro houve papas que foram verdadeiros promotores da ciência e da cultura. O Papa Silvestre II, por exemplo, no ano 1000, era considerado um dos maiores sábios de seu tempo. Ele estudou na Espanha muçulmana, absorveu conhecimentos matemáticos e astronômicos e introduziu o uso do ábaco e do relógio de pêndulo na Europa. Durante o Renascimento, papas como Júlio II e Leão X não apenas toleraram, mas incentivaram as artes e as ciências, contratando mestres como Michelangelo e Rafael para adornar o Vaticano. O próprio Vaticano mantém, até hoje, um dos mais antigos observatórios astronômicos do mundo, a Specola Vaticana, mostrando que, no seio da fé,
também havia espaço para a contemplação do cosmos. Ainda assim, a sombra dos mistérios paira sobre muitos episódios envolvendo os papas. O caso mais famoso dos tempos modernos é, sem dúvida, a morte repentina de João Paulo I. Em 1978, após apenas 33 dias de pontificado, ele foi encontrado morto. A versão oficial foi de um ataque cardíaco, mas inconsistências nos relatos, mudanças de versões e a recusa em realizar uma autópsia levantaram suspeitas que ecoam até hoje. Muitos acreditam que João Paulo I estava determinado a expor corrupção financeira dentro do Banco do Vaticano, o que pode ter assinado sua sentença de morte. O mal, para a Igreja Católica, não é apenas uma metáfora. Para o Papa Francisco, o diabo é uma presença real e ativa no mundo. Em diversas ocasiões públicas, ele advertiu os fiéis sobre as ciladas do maligno, sobre as tentações sutis e as obras escondidas que corrompem almas e instituições. Em 2013, um episódio chamou a atenção da mídia mundial. Ao orar por um jovem enfermo durante uma celebração pública, Francisco impôs as mãos sobre sua cabeça, e o jovem teve reações visivelmente intensas. Embora o Vaticano tenha se esquivado de chamar aquilo de exorcismo, para muitos fiéis, ali se viu claramente ação espiritual contra forças invisíveis. Curiosamente, se antes os papas viviam fechados no Vaticano, a partir de João Paulo II essa realidade mudou drasticamente. Carol Wojtyla, como era seu nome de batismo, rompeu barreiras. Visitou mais países do que qualquer outro papa na história, pregou em favelas, dialogou com judeus, muçulmanos, budistas e buscou curar feridas antigas entre a Igreja e o mundo. Seu carisma, coragem e insistência moldaram uma nova imagem para o papado, uma liderança global que ultrapassava fronteiras religiosas e culturais. Mas nem mesmo a proteção da Guarda Suíça, famosa por seus uniformes coloridos e sua aparência quase teatral, é mero folclore. Por trás das roupas chamativas, esses soldados suíços são rigorosamente treinados. Eles juram lealdade ao Papa, prometendo protegê-lo até a morte se necessário. E não são poucos os relatos de bravura e sacrifício que marcaram sua história de mais de 500 anos de serviço ininterrupto. Dentro dos muros do Vaticano, ainda hoje, segredos são guardados a 7 chaves. Documentos arquivados que só serão liberados ao público após décadas ou séculos. Relatórios que contam não apenas os triunfos, mas também os pecados da Igreja. Homens santos e homens corruptos se alternaram no trono de Pedro, como se ali, na mais alta cátedra do cristianismo, o melhor e o pior da natureza humana fossem expostos à luz e às sombras. Ao fim desta longa jornada, o que aprendemos é que a história dos papas não é uma linha reta de santidade ou poder absoluto. É uma tapeçaria complexa, bordada com fios dourados de fé, mas também manchada por intrigas, escândalos e lutas internas. E talvez, justamente por essa humanidade tão palpável, essa história continue nos fascinando. Porque, no fundo, o papado é um espelho do próprio ser humano, capaz de construir catedrais que tocam o céu, mas também de cometer erros que ecoam pela eternidade. E assim encerramos esta viagem pelo lado curioso dos papas, mas garantimos, há ainda muito mais a ser descoberto. Se você gostou dessa exploração profunda e cheia de histórias impressionantes, inscreva-se aqui no canal Tudo e Muito Mais, deixe seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos, e ative o sininho para não perder as próximas viagens no tempo e na história. Muito obrigado pela sua companhia, e até a próxima aventura!